A equipe da Diário TV e do jornal O Diário conversou com os advogados Marco Benedito e Roberto Monteverde, da subseção da OAB Teresópolis, sobre questionamentos que envolvem o aumento das contas de água comercial aqui no município. Roberto, diante de toda essa situação, recente aí, como que a ordem se envolve nesse âmbito? Veja bem, além de ser uma ordem de classe, né, uma entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil tem o seu munus público também. Inclusive, no nosso juramento está lá, defender a justiça social. Então, essas questões que envolvem a sociedade como um todo e os poderes, principalmente executivo, poder legislativo e judiciário, a ordem está assim como uma forma de fiscalizar, né, o bom andamento das instituições jurídicas. Então, no caso vertente, quando a gente fala sobre a questão da concessão da água, é válido informar que o órgão fiscalizador do Poder Executivo é o Poder Legislativo. E me parece que a Câmara Municipal dos Vereadores de Teresópolis já ajuizou uma ação que está em trâmite, discutindo a validade, né, e a legalidade dessa concessão da água aqui pelo município de Teresópolis. Então, veja bem, quem é o órgão fiscalizador é o Poder Legislativo, acompanhado do Ministério Público Estadual. Então, a ordem, através das suas comissões de direito tributário e também de direito público, estão atentas a isso para que não haja nenhum prejuízo à sociedade teresopolitana. E o senhor acha que toda essa questão poderia ser discutida em audiências públicas? Eu acredito, não acompanhei o processo de perto, tá? Mas acredito que sim, e com certeza deveria constar no edital, principalmente as questões relativas às tarifas, né? Hoje o entendimento do STJ é justamente no sentido de que é sim possível o pagamento, né, perdão, a cobrança pelas concessionárias de serviço público de água da taxa mínima, né, pelo consumo. Então, assim, se está havendo essa tamanha discrepância entre o valor que era cobrado pela SEDAI, antiga concessionária, e pela atual Águas da Imperatriz, né, isso realmente tem que ser reavaliado pelo poder público e também por toda a sociedade civil através do poder judiciário, né, para saber se realmente essa alíquota que está sendo cobrada está de acordo ou não. E principalmente verificar se o edital ali constava esse aumento tão brusco, né, na cobrança da tarifa mínima de água aos comerciantes de Teresópolis. Diante dessa atualização, a nova empresa teria obrigatoriedade nesse cenário? Bom, vamos lá. Analisando tecnicamente a situação, o que a gente tem é que houve um processo de abertura dessa concessão, uma empresa acabou conseguindo um contrato, assinando um contrato junto ao município, e nesse contrato estão estabelecidas as regras, né, da prestação desse serviço. Me parece que o problema, se existe, foi na análise desse contrato, ou seja, para tornar ele o mais próximo possível da realidade que existia antes, né? A partir do ponto que um contrato público ele tem por objetivo atender o interesse público, ou seja, da população, primeiramente, se isso não acontece, a gente já começa a ver algumas falhas. Entretanto, sob o ponto de vista da empresa, ela, se está cumprindo as regras do contrato, ela não tem a obrigação de alterar essas regras. Então, nessa questão da tarifa mínima comercial, né, se consta do contrato o que está sendo cumprido, obedecido, a empresa só altera isso se quiser, né? Por mera liberalidade, é como a gente costuma chamar, né, no contrato. Então, a gente entende que não é obrigação da empresa, no atual cenário, com um contrato com essas regras vigentes, ela alterar por alguma força, né? Só para salientar, esse contrato pode ser modificado? Bom, aí existem vários princípios, né? A gente tem, como eu mencionei anteriormente, a função principal, né, do gestor público é de buscar o bem, né, comum, né, alcançar os maiores benefícios para aquele grupo de pessoas que ele representa. Então, se a municipalidade
entender que houve um prejuízo, ela tem o poder, né, a gente chama de o poder discricionário de rever os seus próprios atos, inclusive no que tange à contratação. É lógico que a empresa, se sentindo prejudicada, vai buscar tomar as medidas de até manter esse contrato vigente, ou seja, de questionar até esse poder, se o município teria ou não de desfazer esse contrato, sob o ponto de vista de que estaria havendo prejuízo à coletividade. Mas, enfim, em princípio, o poder público tem o direito de agir na defesa do interesse, né, da comunidade, né, que ele representa. E o senhor acha que faltou essa informação no edital? Bom, assim, na realidade, o que a gente entende é o seguinte: faltou atenção, né? Todos nós, né, a letrinha miúda, né? Vamos traduzir isso para quem está assistindo, né? A gente tem que ler a letra miúda daquele negócio que a gente está fazendo. Isso serve para todos nós na vida toda, né? A gente escolheu, né? A gente escolheu um representante que assinasse esse contrato para a gente. É o nosso gerente, é o nosso prefeito, é o nosso, enfim, governador, presidente, e ele foi lá e assinou, e não leu a letra miúda, né? Isso que a gente acha, né? Assim, em resumida a análise, isso estava lá, isso consta na lei, né? E é por isso que a gente entende que é uma situação complicada, porque existe previsão legal para tarifa mínima, existe a previsão legal para o valor que está sendo cobrado, né? Mas não existiu talvez a negociação, né, para aproximar a realidade que existia antes do que ia passar a acontecer a partir da assinatura desse contrato. Então, na realidade, o que a gente entende é que o gestor não leu a letra miúda, né? Não sei se por qual motivo, né, mas na realidade, em última análise, se a gente quiser resumir a situação, é essa. E você encontra essa matéria também no nosso site, netdiario.com.br.